90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, viu? Fala, galerinha! Muito boa tarde, tô vendo aí o pessoal animado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, galera, boa tarde. Olha só, quantas pessoas estão assistindo a gente, hein? Algumas centenas. Fala um número aí pra mim. Eu quero agora o seguinte, ó, pega o link da minha aula aí que tá aberta, né? Vai lá no jogo lá que tá passando aí, ó, é Inglaterra e Holanda, né? Tem 2 milhões assistindo lá, cara. Não é possível que vocês não consigam converter metade desse pessoal para vir assistir minha aula, tá? Para menos de 1 milhão não vou dar aula. Vou ficar aqui e vou sentar no chão. Vamos que vamos então. Hoje vamos falar de revisão, tá? Só com questões do Enem, né? A gente vinha aí numa semana pesada falando de análise combinatória, tá? Peguei então exercícios lá de trás pra gente revisar, né? Pra gente não deixar perder o que a gente estudou, beleza? Então a ideia é revisar os conteúdos mais antigos. Esses mais recentes a gente não vai lembrar agora, porque tá fresquinho aí na nossa cabeça. Show? Então vamos falar de áreas, vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo, vamos falar daquelas coisas mais básicas pra gente lembrar. Bom, um cortador de grama elétrico tem o cabo plugado em uma tomada. Maravilha. Então, ó, cortador de grama, tá aqui bonitinho, ó, e a tomada, né? O cabo de energia mede 5 metros, ó, então tá aqui, ó, cabo, 5 metros, tá? E aí, Roberto, quantos? 3 pessoas vieram? O Casé pediu pra tu sair do ar. Pediu. Acabar o jogo. Eu sabia que a gente ia incomodar. Eu sabia, tá? Não me calarão, Roberto. Eu vou dar aula aqui, rapá. E Eurocopa tu assiste depois. Vamos lá. Então, ó, o que acontece? O cabo tem 5 metros, a lâmina que corta a grama tem 1 metro, tá? Então tudo isso tá bem explicadinho no desenho aqui. Show de bola. Olha o que vai acontecer. Atualmente, ele corta, portanto, uma região no formato de círculo de raio de 6 metros. Porque da tomada até esse ponto extremo aqui, ó, são 6 metros. Como ilustra a figura. Pretende-se usar adicionalmente um cabo extensor, de modo que seja possível cortar uma região com o dobro da área que ele corta atualmente. Mas viu aqui, ele corta só essa região aqui do cantinho? Não, ele corta tudo, gente. Porque aqui a gente está vendo a situação em que o cabo está esticado. Mas esse cabo poderia, né, não ter, tá? Não tá nessa situação de 5 metros. Ele poderia estar, né, o cabo um pouquinho mais frouxo. Então você consegue cortar toda essa parte interior aqui do círculo. Tá? Então o que ele pede? Ele quer que você coloque um extensor nesse cabo para que a gente duplique a área que vai ser possível de ser cortada. Qual a medida aproximada desse cabo extensor? Bom, como é que a gente vai fazer isso?
Vamos lá. Deixa eu mostrar primeiro o seguinte. Ó, quais são os pré-requisitos aqui pra gente, né? Quando a gente faz essa questão? A gente precisa saber a fórmula da área do círculo. Tá? Então, como é que funciona isso? Ó, eu tenho um círculo bonitão aqui, ó. Essa área toda aqui, ela é calculada como? Ó, marcou o raio, então a área é π vezes r ao quadrado. Show? Fácil isso? Alguém não sabia disso? Ou todo mundo lembrava disso aqui? Show? Eu acho que tranquilo até aí, né? Então, o que a gente vai ter no problema, pessoal? A gente tem a situação 1, né? A situação 1, a gente vai ter um cabo com 5 metros, né? Isso significa que nós temos esse desenho aqui. Se o nosso desenho é esse, o cabo tem 5 metros, a gente vai ter um raio 6 metros, ok? Então, a gente vai escrever isso, raio igual a 6 metros, tá? Se o raio é 6, pessoal, qual é a área que eu consigo capinar? Então, ó, a área vai ser π vezes 6 ao quadrado, que dá 36π metros quadrados. Guardou isso? Tá? Tudo bem até aí? O que vai acontecer na situação 2? A situação 2, a gente vai ter, deixa eu olhar aqui, ó, um cabo de 5 metros, continua, e a gente vai ter um cabo extensor, que a gente não sabe a medida. Vamos chamar essa medida de x, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, o cabo com 5 metros, mais o extensor de x metros. Vou escrever tudo. Extensor de x metros. Tá? Então, o que acontece, gente? Quando eu tenho essa situação, o raio, ele vai medir 6 mais x. Mas, viu, o que é esse 6 mais x? É os 5 metros do cabo, o 1 metro da lâmina e o x da extensão, né? No caso, ó, daqui para cá, aumentou apenas a extensão. E aí o que acontece? Na hora de calcular a área, vai acontecer o seguinte, ó. π vezes r ao quadrado. Só que como o exercício disse que essa nova área, ela precisa ser o dobro da área que a gente tinha antes, eu vou usar esse 36 e vou duplicar. Eu vou escrever assim. Faz sentido? Né? Porque se a área antes era 36, a área agora tem que ser o dobro. Ok? Foi ou não foi, Renan? Beleza? Acho que não tem resposta. Porque a correção... Não sei o que eles estão falando, mas tudo bem. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos fazer o quê? Vamos igualar isso com isso. Então, ó, π eu vou cortar. Então, 6 mais x ao quadrado é igual a 72. Mas, Viug, eu tô com um problema. Porque, ó, não existe um número bonitinho, né, um número inteiro, que elevado ao quadrado
vai dar 72. Porque, por exemplo, 8 ao quadrado, né, é 64. 9 ao quadrado é 81, né? Então aqui já não vai bater. Então como é que a gente faz? Tem dois caminhos, tá? Ou você olha para as opções, quais são as opções? Ó, vem para cá, tá? Ou você olha para as opções, brinca com as opções, né? Que eu acho que é o mais tranquilo. Ou você pode fazer a conta propriamente. Como é que seria a conta? Eu vou trabalhar com radicais, tá? Como a gente está falando do Enem, eu acho que o mais indicado é a gente olhar para as alternativas. Ó, se o cabo extensor medisse 3 metros, a gente ficaria com 6 mais 3 daria 9, gente. Isso aqui passaria, tá? Se o cabo extensor medisse 2 metros, isso aqui ia dar 64, né? Ficaria longe. Então, a gente poderia marcar o 2,5, né? Que está entre o 2 e o 3. Faz sentido para vocês até aí? Isso é a primeira forma de resolver, tá? Que eu acho válida por se tratar de uma prova objetiva. Mas viu que se tivesse uma opção que fosse 2,5, outra que fosse 2,8, outra que fosse 2, entendeu? Não fosse tão óbvio achar a resposta. Como que nós faríamos essa conta? Tá? A gente vai fazer assim. 6 mais x é igual a raiz de 72. Tá? E aí vamos melhorar o raiz de 72. Ó. Como é que a gente faz a raiz de 72? A gente vai pegar o 72 e vai fatorar, ó, por 2, por 2, por 2, por 3, por 3. Então, como a raiz é quadrada, a cada 2 fatores iguais, a gente tira do radical. Então, raiz de 72 é 2 vezes 3, raiz de 2. Esse cara aqui, ó, ele fica dentro da raiz. Esse aqui sai, esse aqui sai. Tá? Então ficou assim. Agora, o raiz de 2, pessoal, ele vale quanto? Né? Raiz de 2 é aproximadamente, usando uma casa decimal, 1,4. Então aqui a gente teria 6 vezes 1,4, que daria 8,4. Então, o que significa pra gente ali? Não vou nem botar o M aqui, tá? Significa pra gente que 6 mais x é aproximadamente 8,4, então o x é aproximadamente 2,4, tá? É assim que a gente resolveria se as alternativas fossem próximas, tá? Mas como não são próximas, é fácil ver que não pode ser 3, tem que ser menos que 3, e aí por isso o 2,5 vai ser a nossa solução. Beleza? Fez sentido ou não, pessoal? Tranquilo? Ah, o pessoal ali tá falando de outro negócio, de outras questões. Vamos lá, Julie Carolina. Olha só, Julie. A gente vai olhar para as alternativas, tá? Eu não preciso fazer essa conta que eu fiz com os radicais. O que aconteceria se o extensor tivesse 12 metros? O raio, né, do meu círculo seria 18. Qual é a área que eu vou ter quando o raio é 18? Aí você vai fazer a conta. O que vai acontecer quando o extensor tiver 8,5 metros? O teu raio vai ser 14,5 metros. E aí você vai fazer o cálculo da área com isso. O que vai acontecer quando for 6? O que vai acontecer quando for 3? E aí assim por diante, né? É isso que a gente tem que ver olhando para as informações do enunciado, tá? Quando eu digo brincar com as alternativas, é não precisar fazer toda essa conta que eu fiz, né? Por se tratar dessas opções que estão aí,
essa seria uma questão que eu resolveria bem mais rápido do que fazer tudo isso. Eu já sei que se o raio inicial é 6, a área é 36π. Tá? Se o raio for 7, 49π. Se o raio for 8, 64π. Se o raio for 9, 81π. Né? Como eu estou procurando uma área que é o dobro do 36π, eu estou procurando uma área que é 72. Então eu consigo ver, né, perceber que o raio não pode ser 9, por exemplo. Tem que ser menos que 9. E aí, por isso, a gente marcaria facilmente a letra E. Ok? Fez sentido, gente? Entendeu, Julie? Foi fácil, né? Bom, o que tem aí de distrator, né, mais importante é o 8,5, tá? Tá vendo que a gente achou aqui, ó, esse 8,4, né? Então algumas pessoas poderiam marcar o 8,5. Só que o 8,5 é o raio total da minha figura no momento que eu coloquei o extensor. Como ele pede só a medida do cabo extensor, você não pode esquecer de tirar o tamanho, né, o comprimento do cabo original desse cortador de grama e também o 1 metro da lâmina. Fez sentido para vocês? Ok? Essa, então, foi a nossa questão número 1. Acho que sim, acho que todo mundo entendeu. Tá? Vamos para 2, então, né? Primeiro vamos ver se eu acertei, né? Pô, graças a Deus. Ah, moleque, tudo começando bem, ó. Vamos que vamos então para a questão 2, ó. Questão 2, textão, né? Textão. Olha só, um carcinicultor, caraca, tem um viveiro de camarão cuja cerca na superfície tem formato de um trapézio isósceles. A base maior e a base menor desse trapézio tem medidas, respectivamente, de 45 e 20 metros. Para manter a produção de qualidade, ele segue o padrão de 10 camarões para cada metro quadrado da área delimitada para o viveiro, com uma produção atual correspondente a 6.000 camarões. Mantendo o mesmo padrão de qualidade, ele pretende aumentar a capacidade produtiva desse viveiro em 2.400 unidades de camarão, com a ampliação da área delimitada para o viveiro, modificando apenas a medida da base menor do trapézio. Tá? Fez sentido? Bom, em quantos metros ele deverá aumentar a medida da base menor do trapézio para alcançar a capacidade produtiva desejada? Então vamos por partes, tá? Posso apagar tudo? Já printaram lá? Maravilha. Vamos então brincar aqui com os camarões. Então, antes de ser uma questão de áreas, essa é uma questão que trata da proporcionalidade, tá? Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar é isso. Então olha o que ocorre. A gente sabe, né, tem uma frase aqui importante, que é o seguinte, ó, eu preciso seguir o seguinte é ótimo, né? Eu preciso manter o padrão de 10 camarões para cada metro quadrado da área delimitada. Quando ele me diz isso, e ele fala que inicialmente ele tem 6.000 camarões, o que ele quer dizer pra gente é que a área é 600, né? Porque, ó, olha o que eu vou trabalhar. Área relacionando com camarões. Né? Ele fala
Volta, por favor. 10 camarões, 1 metro quadrado. Então, ó, 1 metro quadrado, 10 camarões. Não vou nem escrever camarões de novo, né? Vou botar 10 unidades. Tá? Se ele fala pra gente que tem 6.000 unidades de camarão, né? Eu tô vendo, gente, que a área é 10 vezes a menos. Então é fácil ver que essa área é 600. Tá? Antes de eu prosseguir, pessoal, para vocês é óbvio que é 600? Ou eu preciso botar X e fazer a regra de 3? Deixa eu olhar aí como é que tá. Tranquilo até aí? Show, acho que sim, acho que o pessoal está entendendo. Então, se eu sei que a área é 600, eu consigo brincar com o trapézio. Porque, ó, ele me mostra duas situações, né? Ó, situação 1. Eu tenho um trapézio. O que é que eu sei desse trapézio? Eu sei dois valores, ó. Pisca lá pra gente. Ó, trapézio isósceles, a base maior é 45 e a menor é 20. Esse aqui não ficou muito isósceles, não. Deixa eu melhorar ele. Assim. Acho que assim tá melhor. Tá melhor. Então, 45 e 20. Tá? Show! Se eu já identifiquei que essa área é 600, eu consigo, pessoal, descobrir a altura. Por quê? Porque como é que se calcula a área do trapézio? Ó, área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Ora, a base maior eu tenho, a base menor também. A área eu também tenho. Então, a partir da situação que ele me deu, eu consigo descobrir a altura. Pô, maravilha, vamos fazer essa conta então. Ó. 600 é igual a 45 mais 20 vezes a altura sobre 2. Então, ó, vou multiplicar cruzado, tá? 1.200 é igual a 65 vezes H. Ok? Bom, maravilha. Então, vou fazer o quê? Vou descobrir que o H é 1.200 sobre 65. Deixa isso parado aí, nem faz a conta, tá? Deixa quieto. Então, ok. A altura que é 20? Eu li errado? Ah, base maior e altura. Show, obrigado. Então, a base menor eu não tenho. Vou botar a altura aqui fora. Então, vamos melhorar aqui. E 20. Ficou bem melhor, né? O cálculo ficou mais bonito. Ó, cortou o 20 com o 2. 600 é igual a 45 mais Bzinho vezes 10. Então, cortou o 0. 60 é igual a 45 mais Bzinho. O Bzinho é 15. Bom, guarda isso, tá? O que vai acontecer, então, na situação 2? Vão mudar duas coisas. Ó, na situação 2, ele vai fazer o quê?
ele vai aumentar a área, tá? Mas ele vai aumentar a área como? Né? Ele diz que ele quer modificar apenas a medida da base menor, né? Ele fala isso, ó, modificando apenas a medida da base menor. Então é como se eu pegasse esse mesmo desenho aqui, ó, e fizesse assim, ó, vou aumentar aqui, tá? Eu vou pegar esse Bzinho, que vale 15, e vou aumentar ele. Mas quando eu fizer isso, eu não posso fazer de maneira aleatória, né? Por quê? Porque eu quero manter o mesmo padrão de qualidade. Mas o que é o padrão de qualidade? É a quantidade de camarões que está naquela área. Então, ó, ele vai continuar a ter 10 camarões por metro quadrado. Só que agora, ele vai pegar esse viveiro e vai aumentar a quantidade de camarões em 2.400 unidades. Ou seja, se antes eu tinha 6.000, agora eu passo a ter 8.400 camarõezinhos. E aí, vê se é automático para vocês de novo, pessoal. Se eu tenho 8.400 unidades, a área para poder cuidar desses camarões é 840 metros quadrados. Faz sentido 840? Isso aí. Tô vendo o Cairo. Cairo jogou aqui no chat. Ele quer uma área de 840 metros. Perfeito. Então, ó, a situação 2, ela é um pouco parecida com a situação 1. Mas o meu desenho vai ter a seguinte cara. Vou até botar ele mais assim, ó. Tá? Porque eu aumentei a base de cima. Então, a base de cima valia 15. Agora ela vai valer 15 mais alguém. Eu não sei quanto é esse alguém. Esse alguém é a pergunta do problema. Aqui embaixo vai valer 45 e a altura continua valendo 20. Tá aparecendo 20 aí? Tá. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar de novo a fórmula da área do trapézio e vou agora igualar a 840. Então vai ficar assim, ó. 840 é igual base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez antes. Ó. Cortou, ficou como? 840 é igual, dentro do parêntese, ó, 60 mais x vezes 10. Cortou o zero. 84 é igual a 60 mais x. X é igual a 24. Né? Então, a área se tornou 840 e, para isso, eu precisei aumentar a base menor em 24 unidades. Fez sentido isso aí para vocês? Sim? Então, 24 está aqui na letra B. Cadê o meu bagulhete? Aqui, 24 é o nosso gabarito. Ok? Achou difícil, gente? Foi, é? Então, o que eu escolhi, tá, pessoal? Escolhi algumas questões que vão tratar de situações. Ó. Teve uma situação 1, teve uma situação 2. Né? Tem uma informação no primeiro momento e uma informação no segundo momento. É muito parecida com a questão 1. Né? Você trabalhou áreas em 2 momentos. E aí a gente está usando 2 vezes a mesma fórmula para fixação mesmo. Tá? Bom, chegamos então ao exercício 3. Tem um desenho ainda, tá? Aqui, ó. Já vou chegar nessa figura. Uma empresa deseja construir um edifício residencial
de 12 pavimentos, num lote retangular, de lados medindo 22 e 26. Em 3 dos lados do lote serão construídos muros. A frente do prédio será sobre um lado do lote de menor comprimento. Sabe-se que, em cada pavimento, 32 metros quadrados serão destinados à área comum. O que é área comum? Hall de entrada, elevadores e escada. E o restante da área será destinado às unidades habitacionais, ou seja, os apartamentos. Tá? A legislação vigente exige que prédios sejam construídos mantendo distâncias mínimas dos limites dos lotes onde se encontram. Em obediência à legislação, o prédio ficará 5 metros afastado da rua, onde terá sua entrada, 3 metros de distância do muro no fundo e 4 metros de distância dos muros laterais. A área total em metro quadrado destinada às unidades habitacionais desse edifício será... Bom, então vamos lá, né? Vou deixar tirar o print. Tira o print lá. Isso. Aproveitar, vou apagar tudo e vou fazer esse desenho aí da nossa questão. Ó, vou copiar esse desenho que tá aí, bota o desenho para eles olharem enquanto eu tô copiando. Ó, a gente tem aqui 26 metros, aqui 22 metros. 26, 22, tá? Aqui tem a pista. Né? Aí aqui tem vou fazer os pontilhados que estão aí. Então, ó, aqui é 5. Aqui é 4. Aqui é 3. E aqui é 4 também. Ok? Fechamos. Então, olha o que está acontecendo, ó. Eu fiz um desenho ali exatamente desta figura, né? Nós sabemos, ó, que ele vai ficar 5 metros afastado da entrada, da rua da entrada. Ele vai ficar 3 metros afastado do lote, do fundo do lote e 4 metros das laterais. Então, na verdade, quando eu olho para a figura, vem comigo para cá, ó. O meu prédio ele vai ser construído exatamente aqui, ó. Nesse retângulo aqui. Aqui vai ser o prédio. Tudo bem? No centro desse terreno. Agora, mais importante do que isso é conseguir descobrir as dimensões desse retângulo azul. E aí tu vai fazer isso olhando para o desenho, ó. Eu tenho 26 metros aqui. Se eu tirar 5 metros daqui e 3 metros daqui, eu fico com 18. 18? 18. Tá? 22 metros está aqui. Eu vou tirar 4 metros de um lado, 4 metros do outro, então eu vou ficar com 16. 16 não, 14. Tá? 14 mais 8, 22.
né? Então, na verdade, pessoal, quando a gente olhar para cá, a gente vai calcular a área do retângulo. Então, ó, cada pavimento é um retângulo. De 18 por 14. Ok? Faz sentido para vocês esse primeiro desenho? 18 por 14. Bom, agora vamos voltar ao texto novamente. Ó, são 12 pavimentos, são 12 andares, são 12 retângulos que a gente vai calcular, né? E em cada pavimento, 32 metros não são unidades habitacionais. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do retângulo, vou tirar 32 metros e vou multiplicar por 12. Tá? Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Tranquilo? Então o que vai acontecer? Ó, área do pavimento. 18 vezes 14. Tá? Isso dá 200. Então, 180 e 72, 252. Então, 252 metros quadrados. Tá? Só que dentro desse valor, eu tenho áreas comuns e áreas dos APs. Tá? A área do apartamento. O que eu estou interessado? Não estou interessado na área das unidades habitacionais? Ele já diz pra gente que aqui é 32, ó. Então, aqui você vai ter 220 metros quadrados. Faz sentido até aí? Tá? Só que isso, pessoal, é em um pavimento. O exercício diz que nós temos 12 pavimentos. Então, se a gente vier para cá e multiplicar, né, esse valor por 12, eu vou encontrar a área total de todos os apartamentos desse prédio. Então, como são 12 pavimentos, temos 12 vezes 220, isso é igual a 2.640 metros quadrados. Tudo bem? Temos isso? Temos isso? 2.640. Ah lá, letra A. Só para contextualizar, né, essa é a metragem da casa do Glaucio. Né, aqui tu tá vendo um prédio, né, somando todos os apartamentos, dá isso aí. Só a casa do Glaucio já tem essa metragem, 2.640. Tudo bem? Outra maneira, Cairo, já que tu esqueceu de tirar o 32, é fazer o contrário, né? Se você não tirasse o 32, se você fizesse lá 252 vezes 12, você ia achar o total com as áreas comuns. Aí depois desse cálculo, tu podia subtrair 12 vezes 32. Eu acho mais difícil, que você acaba trabalhando com mais conta, né? São contas mais trabalhosas, mas não deixa de estar certo, tá? É uma possibilidade também. Outra maneira de ficar rápido, né? Como é que eu faço essa conta, tá, pessoal? Eu não sei se vocês estão vendo, mas as contas estão sendo feitas de cabeça, né? Como é que eu faço para calcular mentalmente? Eu separo
né? Eu penso assim, ó, 12 vezes 220 é 10 vezes 220 mais 2 vezes 220. Então, quando eu penso assim separado, eu consigo fazer a conta mais rapidamente. Legal? Tranquilão? Então, essa é a ideia. Vamos para mais uma? Será que dá tempo? Deixa eu ver se a próxima é rapidinha. Vamos ver. Vamos lá. Uma pista circular delimitada por 2 circunferências concêntricas foi construída. Então tá aqui, né? A nossa pista é essa. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica, localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. O segmento RP é um diâmetro dessa circunferência interna. E o ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ou seja, sair daqui e caminhar até o ponto Q, né, fazendo essa curvinha aqui, ela percorrerá uma distância em quilômetros igual a... Então, para a gente fazer essa questão, eu vou deixar como exercício, já que o tempo está acabando, né? Assim que eu voltar, eu vou resolvê-la, tá? Eu preciso que você tenha em mente 2 coisas. Primeiro, como que se calcula o comprimento de um arco? Tá? Comprimento de um arco. Ângulo vezes o raio. Tá? Essa é a fórmula para a gente calcular o comprimento de um arco. Só que o ângulo é preciso estar em radianos. Por isso que ele dá para a gente aqui um ângulo em radianos. Tá? Além disso, a gente vai precisar de alguns conhecimentos de ângulos na circunferência. Porque quando eu falo ângulo vezes o raio, eu estou falando do ângulo central. E o ângulo que ele dá para a gente não é o ângulo central. Tá? Então desenhem isso, façam os traços aqui que a gente precisa, pensem nessa formulazinha que eu falei para vocês, toma uma aguinha, faz um xixi e a gente volta já já. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.